Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live do TCC do Vivência Universitária. Nesse episódio, vamos falar sobre PIBIC, Bolsas de Estudos em Pesquisa para Estudantes de Graduação. Na live do Vivência Universitária, ajudamos os alunos a conquistarem o seu diploma fazendo o TCC de forma simples e rápida. E eu sou a Jennifer, pesquisadora e uma das mentoras do Vivência Universitária. E neste episódio, vamos falar sobre o PIBIC, e bolsas de estudos em pesquisa para estudantes de graduação. Se você está interessado em fazer a sua pesquisa, começar a fazer a pesquisa científica já na graduação, essa live é para você, né? Eu vou te explicar aqui o que é esse programa, que é o PIBIC. Primeiramente, o que é o PIBIC? O PIBIC é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. A principal agência de fomento que oferece essas bolsas de iniciação científica pelo programa PIBIC é o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia, tá? Então, toda instituição de ensino superior vai ter um programa que é o PIBIC, porque é um programa institucional. Cada universidade tem o seu PIBIC. E não só as universidades públicas que têm PIBIC, as universidades particulares também. Né? A Érica, nossa outra professora, mentora aqui do Vivência Universitária, já atuou na instituição particular e foi orientadora de projetos de PIBIC da instituição particular de ensino superior que ela lecionava, né? Então, como você vai saber se a sua instituição tem esse programa ou não? Você vai ter que ir lá na secretaria, né, na secretaria da sua instituição, não sei como que funciona, né, a organização da estrutura da sua instituição, mas você vai ter que ir lá para se informar. E por que eu estou falando disso agora? Porque esse programa, ele geralmente abre em maio, tá? Então, isso varia de instituição para instituição, né? Eu dei uma pesquisada, eu sei que na USP, na Universidade de São Paulo, abriu agora as inscrições, né? Em maio, vai de maio até agosto. E eu dei uma pesquisada no Google, então tem algumas que já passaram, né? Que foram em abril, algumas instituições que já passaram, algumas que ainda vão ser, então varia muito, mas essa época aqui do primeiro semestre, tá? Então, se você tá aí na graduação, tá aí no seu primeiro ano, tá no seu segundo ano, fica ligado, que se você quiser ser um bolsista, né? E fazer pesquisa científica já na graduação, essa oportunidade é interessante para você, né? E vamos lá, vamos responder algumas questões aí sobre quem que pode ser bolsista do PIBIC. Quem que pode participar desse programa? Pode participar do programa e ter uma bolsa do PIBIC, alunos matriculados em instituições de ensino, matriculados na graduação. Então, esse programa é para quem está fazendo graduação, tá? E quais são os requisitos aí para pedir essa bolsa? Geralmente, você vai precisar, né? Depende aí de cada instituição de ensino, mas um bom desempenho acadêmico, né? Quer dizer o quê? Boas notas, sem reprovação, né? Então, você vai participar de um processo seletivo. Então, você vai precisar ter, vai ser comparável. Uma das coisas que eles comparam é as suas notas, tá? Você vai precisar também do orientador, tá? E esse orientador, ele vai ter que ser um orientador, um professor lá cadastrado na sua instituição de ensino, e você vai ter que entrar em contato com ele antes, né? Então você não pode submeter o projeto, e eu vou falar do projeto daqui a pouco, tá? Você não vai poder submeter o seu projeto para concorrer a uma bolsa PIBIC sem ter um orientador antes, tá? Outra coisa que é interessante que eu mencionar aqui para vocês, que não é porque você está numa instituição de ensino que você não pode ser bolsista PIBIC de outra, tá? Eu tive um aluno de graduação, né? Vou contar uma história minha para vocês saberem, né? Que ele era de uma outra instituição de ensino e eu estava como pós-doc, né, na Universidade de São Paulo. E ele era de uma particular lá na cidade de São Paulo. E ele já estava fazendo estágio lá no nosso laboratório, e, né, a gente acabou conversando, escrevemos um projeto para ele, e na época da abertura das inscrições da Bolsa PIBIC, a gente submeteu o projeto dele.
Então, ele era de uma outra instituição de ensino, estava matriculado regularmente nessa instituição, mas ele pediu a bolsa pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica pela USP. E o projeto dele foi muito bem avaliado, tá? Ele iria conseguir essa bolsa, mas o que que aconteceu? Ele conseguiu uma bolsa ainda melhor, tá? Ele conseguiu uma bolsa de uma agência de fomento estadual. Então, a gente usou o mesmo projeto, já que ele já ia fazer a iniciação científica comigo, tanto para o programa do institucional, que é o PIBIC, como também para uma bolsa da agência de fomento. Então, essa oportunidade de pleitear as bolsas de iniciação científica, elas podem ser, são para os alunos de graduação, e não precisa ser só na sua instituição, pode ser na instituição da onde o seu orientador estiver. Então, é importante que você vai ter que estar. Os requisitos são: você vai ter que estar inscrito, vai ter que estar matriculado na graduação, vai ter que ter um orientador e vai ter que ter um projeto também. E para avaliação, claro, um bom desempenho acadêmico, boas notas. E agora vem a pergunta: o que que é a iniciação científica, né? Que o nome do programa é PIBIC, é Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Então, o programa é para bolsas de iniciação científica. Então, quem recebe essa bolsa vai fazer esse programa que é a iniciação científica. Bom, a iniciação científica é a pesquisa durante a graduação. Outra coisa que eu não falei é que quem for ganhar a bolsa, né, de PIBIC, for selecionado, não pode trabalhar, tá? Então, é um contrato, é como se fosse um contrato de trabalho. Então, você vai ter que ter uma dedicação exclusiva ali à sua pesquisa. Você vai ganhar a bolsa, né? Que não vou mentir para você, não é muito, nem na minha época eu fui bolsista PIBIC, quando eu fiz graduação, não era muito, era menos que o salário mínimo, se eu não me lembro. Não é muito dinheiro. Então você vai ter que fazer só se dedicar à condução do seu projeto, né? Mas dependendo aí de como está a sua situação, né? Pode ser uma, uma, uma oportunidade boa para você. Bom, então é um programa de iniciação científica. Como eu estava falando, a iniciação científica é a pesquisa durante a graduação, né? Então, ele funciona como um preparo para quem quer seguir carreira acadêmica, né? No meu caso, foi isso que eu fiz. Eu já que sabia que eu queria fazer mestrado, queria fazer doutorado, queria seguir essa área de pesquisa. Então, eu iniciei os meus estudos já na graduação para eu conseguir já ir vendo se era aquilo mesmo que eu queria, já aprendendo a entender como é que era o pensamento científico, né? É uma oportunidade para quem já sabe que gosta que quer já seguir o mestrado, por exemplo, já iniciar, que vai ser uma transição muito mais fácil. Para quem já faz iniciação científica, sair da iniciação científica e continuar o mestrado é muito mais tranquilo do que você começar o mestrado diretamente, né? Então, muita gente faz isso, faz a iniciação científica primeiro e depois continua e faz o mestrado, né? Então, você vai ter que fazer conduzir a pesquisa como se você estivesse fazendo a pós-graduação, mas só que você está na graduação. E a pesquisa vai ser mais simples, né? Porque geralmente é um projeto para 12 meses, para um ano. Então, vai ser adaptado para o seu nível de conhecimento, né? Que você ainda está lá na graduação, e vai ser um projeto de curta duração, mas é a pesquisa, você vai colocar a mão na massa, né? E para isso você vai precisar ter um projeto de pesquisa, que, como eu falei, é um dos requisitos da seleção para esse programa de bolsas, né? Então você precisa ter o projeto e ter o orientador. Então, a iniciação científica, ela te prepara para seguir aí na pós-graduação, seguir na carreira acadêmica. Você já aprende a fazer a pesquisa, vai aprendendo as metodologias. Isso tem tudo a ver com que é a motivação aqui das nossas lives, né? Que é a questão do TCC. Então, quais são as vantagens de ter uma bolsa de iniciação científica em relação ao seu TCC? Bom, as vantagens são muitas, né? Primeiramente, que você pode utilizar os resultados da sua iniciação científica para o seu TCC.
né? Então, você não precisa fazer duas coisas. Se você estiver fazendo a sua iniciação científica vai ser o seu TCC. E foi isso que aconteceu com os meus alunos, que eu tive eu tive três alunos de iniciação científica, né? Na, isso, que fizeram realmente a iniciação científica, desenvolveram mesmo o trabalho comigo. Tive três alunos de iniciação científica e todos eles utilizaram o resultado da iniciação científica deles como TCC. E para eles o TCC foi muito fácil, porque eles já estavam. A parte difícil do TCC, que é desenvolver, que é escrever, que é entregar, né, o projeto, entregar os resultados, né, escritos, eles já estavam fazendo, já estavam desenvolvendo. Então, eu desenvolvia sob a minha orientação, né, porque como eles eram meus alunos de iniciação científica, isso conta para mim, né, para o meu currículo, é bom eu ter alunos de iniciação científica. Eles tinham uma atenção minha, né? Então, eu estava lá ajudando eles, ajudei na construção do projeto, ajudei a desenvolver a metodologia, né? Ensinei como é que eles iam fazer o projeto, porque era um projeto que eu escrevi junto com eles, então eu sabia toda essa parte metodológica. Então, foi um processo super tranquilo para fazer o TCC para eles, porque eles já estavam desenvolvendo aquela iniciação científica juntamente comigo, né? E na época eu era pós-doutorando. Então, o pós-doutorando, ele tem o doutorado, né? Ele está associado com uma universidade, ele pode ser orientador de iniciação científica. Então, eu vejo que a principal vantagem é essa, que vai de fazer a iniciação científica em relação ao TCC. Ele vai fazendo a iniciação científica, você já está fazendo o seu TCC. Está fazendo o seu TCC de uma forma muito mais tranquila, sem o estresse ali de estar fazendo um monte de coisa e ainda ter que fazer o TCC, porque se você estiver recebendo a bolsa, né, você está se dedicando exclusivamente ao seu projeto de pesquisa, né? E também o que eu acho que é válido, né? Porque que é válido mencionar, né? Que para você fazer durante o processo da sua iniciação científica, você vai concluir várias etapas que são pedidas nessas disciplinas de TCC. Como, por exemplo, para você ingressar, fazer a solicitação da bolsa de iniciação científica, você precisa ter um projeto pronto, né? E essa etapa vai estar lá na sua disciplina de TCC. Você vai precisar entregar o projeto. Às vezes você tem que entregar o projeto de TCC de uma vez, ou você vai ter que entregar eles em partes, né? Se você já está fazendo iniciação científica, o projeto não vai ser um problema para você, porque você já tem ele pronto. Outra coisa, para quem tem bolsa de iniciação científica, você vai precisar entregar relatórios, né? Geralmente é um relatório de 6 meses e um relatório de um ano. E esse relatório nada mais é do que você compilar tudo que você fez. E é o seu TCC, então, né? Que é mais o seu TCC do que você descrever a sua pesquisa. Então, você só vai ter que adaptar as informações do seu relatório final, né? Se você já tiver concluído a iniciação científica, para o formato de entrega do seu TCC na sua instituição de ensino. Foi isso que eu fiz, né? Quando eu fiz duas iniciações científicas. Eu tive bolsa de iniciação científica por 2 anos. E o meu TCC eu escolhi um desses trabalhos, que eles eram complementares uns aos outros. Então, basicamente, o que eu fiz foi, peguei o relatório final e adaptei para o modelo lá de entrega do TCC, que no caso da minha instituição era bem flexível, né? Porque muitas pessoas fazem iniciação científica. E outra coisa também, como parte da, do programa aí de iniciação científica, você também tem que apresentar um pôster, né? Então, geralmente, né, na instituição de ensino que eu trabalhei, tinha que apresentar um simpósio, né? Que era um simpósio de iniciação científica. Então, você preparava a apresentação, preparava os seus resultados na forma de um pôster e vinham lá pessoas avaliar o seu pôster, né? Então, você tinha que ficar lá, como é num evento científico, num congresso, né? Você faz o pôster, você fica lá no horário que é determinado
para você explicar o seu pôster para as pessoas interessadas, né? Então, vem também os avaliadores, que vão certificar de que você está lá no horário determinado e vão te fazer perguntas sobre o pôster para ver se você tem domínio do tema, né? Então, é a sua defesa do seu TCC. De uma outra forma, né? Que na defesa do TCC não vai ser na forma de pôster, mas vai ser na forma de uma apresentação. Então, você vai trabalhar todas as etapas que você precisa entregar para o seu TCC durante a iniciação científica. Vai ter o projeto, vai ter o TCC e vai ter a apresentação. Tudo isso, se você já desenvolveu a sua iniciação científica, vai estar muito mais fácil para você na hora do seu TCC, né? Então, geralmente, as pessoas interessadas em fazer iniciação científica, elas começam já no meio do curso já olhar isso, né? Ou no meio para o final. Então, às vezes ela até já fez a iniciação científica quando chega lá na fase do TCC. Então, essas são as principais vantagens aí de se fazer iniciação científica em relação ao TCC, né? Agora, o que eu quero mostrar para você é como preparar o seu projeto, né? Então, como eu disse no início, a gente está aí na fase de inscrição do PIBIC, né? Em algumas instituições já passou, depende muito, né, da sua instituição de ensino, ele não tem uma data fixa para todas as instituições, mas se você está interessada e quer tentar a iniciação científica, eu recomendo você olhar lá na secretaria, como falei inicialmente, para ver a data certinha. Mas agora o que eu vou fazer, eu vou mostrar para você como é que é um projeto. Projeto você deve entregar, tá? Então, esse modelo aqui, eu olhei num edital, né? Desses que a gente que está aberto aí para iniciação científica. E eu vou te falar a verdade, basicamente a mesma coisa para todas as instituições. O meu da instituição em que eu trabalhei era assim também. E o projeto ele é padronizado, tá? Então, primeiramente, o que ele vai pedir aqui? Vai pedir o projeto tem que ter no máximo 20 páginas, e isso inclui também a folha de rosto, né, que vai ter ali a capa do seu projeto, com as informações importantes lá, seu nome, sua instituição de ensino, o nome do seu orientador, e as referências bibliográficas também. Bom, então na capa você vai ter que identificar ali o título do projeto, seu nome e o nome do seu orientador, né? Então aqui eu não coloquei todas as informações, deixa eu colocar aqui seu nome e nome do orientador, tá? Isso aí é o mais importante, tá? Depende aí de como vai ser a sua na sua instituição, mas pode ser que precise colocar a data, né, o ano, a instituição, o nome da instituição, mas o mais importante é título, nome do orientador e nome do estudante, tá? Logo depois, na outra página, você vai ter que ter um resumo, né? E o resumo, a gente sempre fala aqui no Vivência Universitária que você vai fazer depois. Você vai fazer o seu resumo depois que todas as etapas do seu projeto estiverem prontas. Então, você deixa ali um espacinho para o seu resumo e começa ali na introdução. Tá? A introdução, você vai fazer. O que você vai ter ali na sua introdução? A introdução é para você fazer o referencial teórico. É para você dar uma visão geral ali do tema do seu projeto. Então, você vai uma introdução, vou colocar aqui algumas dicas aqui, né? De 5 a 6 parágrafos. Opa, parágrafos, tá? Então, de 5 a 6 parágrafos. E como é que você vai estruturar esses 5 a 6 parágrafos? Um parágrafo introdutório, apresentando um tema mais geral ali. Vamos supor, você está falando de mudanças climáticas, né? Então, você vai. Mudanças climáticas e o efeito em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Então, você vai ter que incluir primeiro um primeiro parágrafo falando de mudanças climáticas e o impacto mundial. É o mais geral que você consegue ir do tema, tá? Mais geral, tema introdutório, você vai ter ali, então, primeiro, tema introdutório, segundo, terceiro, quarto, quinto
vai ser o desenvolvimento daquela ideia, né? Você vai ligar várias ideias, sempre lembrando, indo do mais geral para o mais específico. E o último parágrafo, né? Que depende, pode ser o quinto ou o sexto, depende aí de quantos parágrafos você vai fazer. Você vai concluir a sua ideia, né? Então, concluir quer dizer o quê? Amarrar tudo que você falou desde o início, lá desde das mudanças climáticas até as mudanças climáticas na cidade de São Paulo. Vai amarrar todas essas ideias num parágrafo conclusivo. Isso daí é a dica básica de desenvolvimento textual. Todo texto precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, a introdução, ela tem que ter essa estrutura. Ela se chama introdução, mas ela tem que ter essa estrutura. Você vai ter uma outra seção chamada justificativa. E aí que pega as pessoas, né? O que que é a justificativa? A justificativa é você vai literalmente vender o seu peixe, né? A introdução, você deu uma visão geral, apresentou os principais trabalhos que estão sendo feitos na área, né? Fez o referencial teórico. A justificativa, você vai falar da importância específica do tema que você está estudando, né? Então, eu falei lá que é impactos das mudanças climáticas nas cidades de São Paulo. Por que em estudar isso é importante? E como é que você vai provar que aquilo é interessante, que é importante, né? Justificativa tem que definir ali a importância, a justificar a importância do seu projeto especificamente. Então, você vai colocar dados estatísticos, vai colocar, vai referenciar com a literatura. Esse é aquela sessão em que você vai ter que vender o seu peixe. O que que quer dizer vender o seu peixe? Vender a sua ideia. Entendeu? Vai ter que convencer a pessoa de que o tema do seu projeto é importante, tá? Você vai ter ali também uma seção que se chama Objetivos Gerais e Específicos, né? Então, objetivos gerais e específicos. O objetivo geral é a contribuição geral que você vai dar para o conhecimento da área, tá? E os objetivos específicos são ações que você vai empreender para chegar no seu objetivo geral. Então, você vai falar, são ações, então são verbos. Verbos no infinitivo, né? Então, você vai ter ali, analisar as bases de dados, escrever, descrever os resultados da análise. Você vai ter ali uma série de ações que você precisa fazer para chegar no seu objetivo geral, né? Então, você pensa assim, o objetivo geral, ele é o que você vai alcançar no final do seu trabalho, qual a contribuição que você vai dar. E o objetivo específico são ações. Bom, agora que você já definiu o objetivo, você consegue definir a metodologia. E a metodologia é o como você vai realizar a sua pesquisa, né? Aqui não me dá tempo suficiente para eu explicar o que é a metodologia, porque cada pessoa vai ter uma área de pesquisa diferente, né? Mas a ideia da metodologia é mostrar como você vai fazer a pesquisa. Quais análises você vai precisar fazer? Quais materiais você vai precisar utilizar? Entendeu? Quais ferramentas você vai utilizar para o seu trabalho? Então, a metodologia ela está diretamente relacionada com o seu objetivo. Então, se você tem um objetivo de entender entender as ideias das pessoas em relação às mudanças climáticas. Como é que você vai entender a ideia de alguém? Você precisa fazer um questionário, entendeu? Então, ela tem que estar relacionada. Cada objetivo vai ter que ter um como você vai fazer. Ah, eu quero entender as ideias das pessoas. Então, eu vou fazer isso como? Por meio de um questionário, né? Eu quero analisar a qualidade do ar. Então, eu vou fazer isso como? Vou ter que ter uma metodologia para analisar a qualidade do ar, né? Não sei como é que faz isso, não é a minha área, entendeu? Então, todo o objetivo específico tem que ter uma metodologia relacionada. Agora você tem ali o plano de trabalho do bolsista com o cronograma de atividades, né? Então, basicamente, você vai ter que fazer o quê? Um cronograma, ele é uma tabela que tem atividades nas linhas e o tempo nas colunas. Então, para cada atividade, então a atividade vai estar relacionada diretamente à sua metodologia, né? Então, você vai falar que vai fazer o questionário, você tem que ter ali elaboração do questionário,
a aplicação do questionário nas suas linhas, né, das atividades que você vai fazer. E você vai ter que colocar os meses. Então, a elaboração do questionário, 1 mês. Para elaborar o questionário, às vezes você precisa de mais, né? 2 meses. Vai distribuir o questionário, você precisa ali de mais 3 meses, né? Então, ele tem que estar também disposto numa ordem lógica, sequencial, né? Então, primeiro você prepara o questionário, depois você aplica. Depois que você aplicou o questionário, você analisa, né? Então, você vai fazer esse cronograma. Qual a finalidade do cronograma? É para o avaliador ver se o seu projeto é viável de ser desenvolvido no tempo específico, que é o tempo de 1 ano, que é geralmente o tempo da bolsa, né? Então, ele vai olhar o seu objetivo, ver, a pessoa tem esse objetivo. Para cada objetivo ela tem uma metodologia. E ela consegue aplicar a metodologia no tempo de 1 ano, por meio do cronograma. Então, você tem que pensar que o projeto ela é uma ferramenta, ele é uma ferramenta de análise da pessoa que vai ler, vai revisar seu projeto, para ver se ele é viável de ser feito e se ele é importante. Por isso que a gente tem a justificativa, né? Então, você tem que provar que o seu projeto é importante, que ele é e que ele é viável, entendeu? Então, todos esses elementos do projeto, eles não estão lá à toa. Uma outra, nesse caso aqui, desse edital que eu vi, tinha o recursos e infraestrutura, né? Então, isso aí é algo institucional, que você vai ter que ver aí com o seu orientador para saber, o que a gente tem de recursos? Aí ele vai falar assim, a gente tem um laboratório, a gente é, tem essa verba aqui que eu consegui de um projeto específico que você vai poder utilizar para a condução dos seus experimentos, né? Então, é outra ferramenta de análise do revisor para ver se você vai ter como fazer esse trabalho. Tá, você está falando que você vai precisar fazer tal análise que precisa ser no laboratório. Você tem esse laboratório ali na sua instituição de ensino, né? E por último, claro, você vai ter referências bibliográficas, que você vai utilizar suas referências bibliográficas lá na sua introdução, lá na sua metodologia, e você vai ter que citar ela na seção de referências bibliográficas. Aí, como eu falei, a gente vai deixar o resumo para fazer no final, porque no final a gente vai ter tudo pronto, a gente consegue colocar um trecho da introdução, um trecho da justificativa, os seus objetivos gerais vão estar lá, e um trecho da metodologia. Então, o resumo, ele é literalmente o resumo de cada partezinha do seu projeto. Ele tem que fazer sentido, desde do início, que é a introdução, até a metodologia. Então, você vai pegar trechos importantes de todas essas sessões e colocar ali no seu resumo, que nesse caso aqui tinha um máximo de 20 linhas, né? Bom, então essa é a estrutura do projeto de iniciação científica, né? Que a pessoa vai precisar apresentar para pleitear a bolsa, né? E também como eu falei para vocês, um projeto pronto desse aí, você consegue facilmente adaptar para um projeto lá do seu TCC, caso, né, na disciplina de TCC inclua essa etapa. Então, a gente fica por aqui sobre as bolsas de PIBIC. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo sábado. Até mais.